Boa tarde a todos. Sem áudio agora já está tudo ok. Como eu estava falando, o Sebrae agradece, né, os parceiros, antes de qualquer coisa, da Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste, por mais uma vez estarem aqui disponíveis, né, à disposição de todos, para tirarmos dúvidas e para esclarecermos para os empresários de pequeno porte, nessa ocasião, especialmente para os MEIs, né, os microempreendedores individuais, sobre as formas de acesso, sobre quais são os canais, efetivamente, que os empresários precisam procurar para acessarem o recurso, né, que o governo criou junto aos bancos e que os bancos estão ampliando essa possibilidade, né, de crédito para quem está precisando nesse momento difícil de pandemia que estamos todos passando, né? Então, nós vamos trabalhar com o MEI, como a gente estava falando, né? Microempreendedores individuais são empresas que têm uma importância muito grande para uma economia como a economia alagoana, né, que é uma economia frágil, tá? É uma economia que conta com um grupo de quase 100 mil empresas, né, classificadas como MEI, né, como microempreendedores individuais. Então, em algo em torno de 180 mil empresas, a gente ter 100 mil empresas quase, né, praticamente, como MEI, é significativo para a economia, né? Então, a gente tem que olhar para esse grupo enquanto um grupo, efetivamente, enquanto um bloco, para que a gente possa fazer com que os recursos cheguem de maneira mais direta e mais efetiva para essas empresas. Muito bem, então, eu já queria passar aqui a palavra para o Banco Nordeste, onde vão estar conosco o seu superintendente, o Sidney Reis, tá? O Sidney Reis, ele é o superintendente em exercício do BNB, ele tem graduação em Direito, é mestre em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Junto com o Sidney, vai estar participando também conosco o Diogo Vilela, tá, que é gerente de microfinanças, tá, estadual e atua com o Crédito Amigo. O Diogo é formado em administração com especialização em marketing. Logo na sequência, a gente vai conversar depois do BNB com a Caixa e aí a gente faz uma outra apresentação para vocês. Então, Sidney, queria passar de imediato a bola para você, tá, e para o Diogo, para que vocês passem a fazer essa apresentação do que há de novidade, o que há de mais interessante para o nosso empresário, no caso, o microempreendedor individual. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos, boa tarde aos parceiros do Sebrae, boa tarde aos colegas da Caixa Econômica, na pessoa do superintendente Sander. Meus cumprimentos a todos vocês, cumprimentar o Fábio Leão, cumprimentar o colega Diogo aqui, representando a microfinanças do Banco do Nordeste, e cumprimentar o Klaus, que tem nos dado todo o suporte para que chegássemos até aqui. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre os números do Banco do Nordeste, aqui no estado de Alagoas, e logo em seguida eu vou passar a palavra para o colega Diogo, que vai fazer a apresentação específica sobre o crédito para microempreendedor, tá? Que atende grande parte do público que está aqui presente nessa live. Bom, o Banco do Nordeste, ele é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, tá? Ele atua em todos os estados do Nordeste, e mais norte de Minas, norte do Espírito Santo, com apenas 9,7%, aqui no estado de Alagoas especificamente, 9,7% das agências. O Banco do Nordeste é líder em financiamentos no estado, possui 73,14% dos financiamentos totais, curto e longo prazo, com 67,12% do financiamento de longo prazo e 61,09% de financiamentos rurais. Tá? No todo o estado de Alagoas, o banco, na atuação com as micro e pequenas empresas, em 2018 ele aportou um recurso da ordem de 104 milhões de reais, com recurso de financiamentos de longo prazo e capital de giro, tá? Com recursos do FNE, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. E em 2019 houve uma alavancagem de 25% em relação ao que foi aportado em 2018. Então, o montante total aplicado no estado de Alagoas foi 130,8 milhões de reais. Tá? Bom, a tendência, a expectativa é que esse ano esses valores sejam muito superiores, porque a quantidade de recursos que foi disponibilizada pelo governo federal supere muito aquilo que foi aportado em 2019. Então, as perspectivas para 2019, 2020 são bem maiores, muito melhores, em que pese todos os cenários, contexto de adversidade que a gente está vivenciando. Tá? Então, a expectativa nossa é que a gente continue com o mesmo ritmo, continue fazendo os aportes necessários, porque nós somos sabedores da importância
especificamente que os micro e pequenos empreendedores têm para a economia nordestina. Vocês são geradores de emprego e renda, e a gente precisa de emprego e renda para conseguir promover o desenvolvimento sustentável da região Nordeste, tá? Bom, feita essa introdução, eu vou passar a palavra para o colega Diogo, que vai falar especificamente sobre a linha de crédito para o segmento de micro e pequenas empresas. Boa tarde a todos. Falta ativar o teu microfone, por favor, Diogo. Tá. E agora, tudo certo? Agora sim. Tudo bom, pessoal? Boa tarde novamente. Agradecer aí a parceria do Sebrae, a participação também do nosso superintendente Sidney, Fábio, né, pela parceria, Klaus também, e o Sander, que está representando a Caixa hoje. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né? Da última vez a gente fez tem mais ou menos uns 15 dias, foi praticamente no mesmo formato, né? Então, assim, antes da gente iniciar a nossa apresentação, né, das linhas de crédito, eu queria falar aqui uma frase que me chamou a atenção, lendo uma revista, né, do mercado, uma frase que, de fato, é bem oportuna, né, que ele fala mais ou menos assim, né, que nós não estamos no mesmo barco, né, e sim que a gente está na mesma tempestade, né, uns barcos mais preparados e outros mais frágeis, né. Então, fazendo uma analogia ao nosso mercado, né, de empreendedores, né, a gente percebe que, infelizmente, a grande maioria, né, a grande massa, hoje, dos empreendedores estão nesses barcos mais frágeis, mas é justamente aí que a instituição financeira, né, o Banco Nordeste, junto com o setor de microcrédito, né, o Crédito Amigo, vem ajudar, né, esse público que hoje nós sabemos que 98%, aproximadamente, são pequenos, né, 98% dos empresários hoje no Brasil são pequenos empresários, né, e que mais de 50% dos CNPJs registrados são também microempreendedores, né. Então, assim, a gente está numa crise hoje sem precedentes, né, em grande escala, de fato, e justamente daí que a gente percebe que surgem, né, os empreendedores, não somente por oportunidades, mas sim por necessidades, né. Para a gente ver um número rápido, simples, somente em Alagoas, né, no estado de Alagoas, de janeiro para cá, a gente investiu em mais de 7 mil novos empreendimentos, né? Nós temos 100 mil clientes ativos hoje na base do Estado, pelo Banco Nordeste, pelo setor do microcrédito. Destes 100 mil, 7 mil foi justamente de janeiro para cá. E dessa crise que nós estamos vivendo, de março para cá, 5.250 clientes desses 7 mil ingressaram nesse caso de sucesso chamado Crédito Amigo, né? Então, assim, diante disso, né, diante dessa conjuntura, o que esses microempreendedores necessitam hoje, né? Obviamente, né, do crédito, né, que é justamente que a gente está aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. A gente precisa manter o fluxo de caixa de vocês, lógico, com crédito de juros baixos e sem burocracia, né? É justamente nessa linha que o Banco Nordeste vem trabalhando. A gente sabe hoje que o microcrédito ele surge, né, como um fator gerador de emprego, né, e por que não também da autoestima, né, da população. Desenvolver a economia hoje, né, é o nosso foco, né, principal, mas sobretudo também desenvolver a cultura e a sociedade junto com o investimento do Crédito Amigo do Banco Nordeste, né? Porque a gente sabe que hoje os empreendedores, os microempreendedores estão dentro de uma cadeia produtiva e que na fala inicial, né, que a gente não está no mesmo barco, mas sim na mesma tempestade, os barcos mais frágeis são os microempreendedores, né? Que nessa cadeia produtiva, a médio e longo prazo, até mesmo os grandes empreendedores vão ser impactados, né? Então, hoje, as instituições, sejam elas públicas ou privadas, enfim,
E assim como os empreendedores, precisamos se reinventar, né, enquanto profissional, né, a gente, por mais que termine essa crise, a gente não vai ser mais como era antes, né, em vários sentidos. Então, assim, a gente sabe que nossos clientes hoje, quando faz sol, né, se vende água, né, opa, fez chuva, vende guarda-chuva, e com essa crise vende-se máscara de proteção, né, e além disso, né, vai além disso, nós temos vários casos de sucesso, somente aqui em Alagoas, que os clientes nunca trabalharam na plataforma digital, no delivery, né, e diante dessa necessidade iniciou um trabalho voltado para esse nicho de mercado, e justamente a gente tem vários casos de sucesso onde até a receita, né, o faturamento da empresa, do microempreendedor, seja ele formal ou não, aumentou em relação até mesmo antes da pandemia, né? Então a gente teve que se reinventar. Então, assim, essa ação coordenada com todos os principais atores do processo, a gente precisa junto, né? Tanto a Caixa, como o Banco Nordeste, o Sebrae, instituições privadas, né? Ficar junto para a gente ter um espírito de colaboração, né? E, acima de tudo, um espírito de cidadania também. É um momento atípico, né? Como eu falei, sem precedentes. Então, a gente, enquanto instituição pública, a gente tem que olhar primeiro para o negócio do bairro, né? O negócio a gente tem que priorizar, fortalecer esse negócio do bairro, né? As periferias, a gente precisa somar forças para junto a gente conseguir ajudar a minimizar esse impacto, né? Porque hoje eu percebo que a gente tem dois horizontes hoje, né? Durante a pandemia e pós-pandemia, né? O que muitos chamam de o novo normal, né? Que é o pós-pandemia, né? Então, esse novo normal a gente precisa ver com outros olhos, porque o empreendedor e a instituição financeira não vai ser mais a mesma, né? Então, pensando nisso, o Banco Nordeste, com o setor do microcrédito, né, o Crédito Amigo, vem oferecendo vantagens mais que especiais para os nossos clientes, né, que na apresentação a gente vai mostrar, né? E antes de iniciar, pessoal, a apresentação, só para a gente ter antes mesmo de falar o que é crédito amigo e o que é microcrédito, né, nada mais oportuno da gente falar que na verdade, tudo começou em 1974, né, pelo bangalês Mohamed Yunus, né, que justamente o crédito amigo fez de certa forma, aprimorou a metodologia criada lá em Bangladesh, né, um dos países mais pobres e populosos do mundo, para erradicar a desigualdade e a pobreza, né? É um cara que é doutor em economia, ganhou o Nobel da Paz em 2006 e em 94 o Mundial do Transporte, né, o Prêmio Mundial do Transporte. Então, assim, é uma situação que, até uma frase que ele fala, né, é impossível ter paz com a pobreza. Então, é justamente nesse start que eu quero iniciar a apresentação. Uma situação que de fato, a metodologia em si do Crédito Amigo hoje, ela originou justamente com esse indiano, né, lá no continente asiático, né, no Bangladesh, que ainda existe, é o Banco dos Pobres, né, ele até escreveu um livro lá, mas se o Klaus tiver fácil a apresentação, a gente já pode iniciar de forma rápida, objetiva, para a gente, no final, tirar as dúvidas. Né? Tem outra frase que ele fala interessante, né, que não chore por estar desempregado, né, crie seu emprego. Então, é justamente olhando esse lado otimista e ousado, né, do espírito empreendedor hoje aqui, né? Deixa eu só lembrar onde é que eu passo aqui essa lâmina. Deixa eu ver aqui. O Klaus já está passando para mim, né? Enfim, pode passar, Klaus. Só me lembra onde é aqui, por favor. Você já passou, né? Pronto. Então, assim, a gente fez um preâmbulo, né? O que é microcrédito, né? Microcrédito, todo mundo sabe, hoje é um crédito destinado para microempreendedores, né? Seja ele
que trabalhe por conta própria, né, seja ele formal ou não. Então, hoje o Banco Central ele regulamenta, né, numa lei de 13.636 de 2008, onde há uma última atualização, né, onde as fintechs conseguiram apoio para começar a trabalhar, as famosas Nubanks, né? Então, hoje não somente a instituição financeira pública e privada, mas também as fintechs podem trabalhar com o microcrédito, né? Hoje, os faturamentos, né, para trabalhar o microcrédito é até 360 mil e o endividamento pelo sistema financeiro até 80 mil, exceto operações de créditos habitacionais, tá? Então, deixa eu passar aqui para a próxima. Ô, Cláudio, você pode me lembrar aqui onde é que eu já fico comandando aqui, fica melhor até para você. Você consegue ver aí o Next? Next, não consigo não ver. Consegue ver slide? Embaixo da lâmina, slide, eu estou vendo aqui. Perfeito, pode deixar, agora, ok. Então, assim, falar do crédito amigo é fácil, ele se confunde muito, né, com o microcrédito. Na verdade, o microcrédito, hoje, né, é o crédito amigo, né, é o melhor e o maior programa de microcrédito aí está do Brasil, mas ele é já considerado da América do Sul, né, ele oferece, o diferencial dele é que, de fato, ele além de ser um crédito baixo, barato, fácil, sem burocracia, ele é produtivo e orientado. O público da gente, né? O público da gente, ele está disponível para os empreendedores, como eu já falei, né? Formal ou informal, inclusive para os MEIs, né? E profissionais liberais, né? Um público que é um nicho de mercado que a gente vai reforçar na próxima apresentação. É um crédito rápido, como eu já falei, sem burocracia. E, assim, o mais interessante, ele não é necessário apresentar garantias reais, ou seja, você não precisa hipotecar, alienar nenhum bem seu, né? É apenas o aval solidário, justamente como o Mohamed Yunus criou essa metodologia, que por isso que o nome já diz, crédito amigo, né? É um crédito entre amigos, né? É um dos segredos do programa, é justamente o aval solidário, onde cada um tem uma confiança com o seu amigo, com o seu colega, seu vizinho, né, para que consiga juntos oferecer crédito para a região, para o seu bairro e gerar emprego também. Taxa de juros, né, a partir de 0,9 até 2,5 ao mês, né, e o prazo até 12 meses. Só que com essa nova situação, cenário que nós estamos vivendo, esse prazo foi estendido até 24 meses, né? Então, nós temos uma situação ainda mais confortável, né, para os empreendedores que necessitam desse crédito. O limite é até 21 mil, veja bem, nós estamos falando hoje de um setor de microcrédito, tá? É um setor onde o agente de crédito consegue entrar em contato com o cliente num dia, no outro dia esse crédito já está liberado, né? Imagine que a rapidez, a velocidade e a qualidade do processo, né, ele é muito rápido, né? Nós temos hoje duas linhas de crédito, que é pelo crédito amigo, que é dessa maneira que eu estou explanando, e tem a tradicional da agência, tá? Que a gente vai entrar, não no detalhe, mas a gente vai reforçar um pouco para vocês. A nossa capilaridade, né, onde nós estamos hoje, né? Nós realizamos a cobertura em todo o estado alagoano, nós nos 102 municípios, nós temos 23 unidades hoje. Os agentes de crédito, que são os agentes que fazem as visitas nos estabelecimentos comerciais dos nossos empreendedores, dos nossos clientes, nós temos 144, no total são 250 colaboradores, entre coordenadores, bolsistas, jovem aprendiz, enfim, para dar essa cobertura toda no nosso estado. A garantia, como eu já falei, o aval solidário, né? E as nossas vantagens, né? As vantagens são a inclusão social do programa. Há mais de 21 anos o programa hoje ele vem fazendo essa inserção, né, social, bancária e, por que não, a autoestima da nossa população tão carente do nosso estado, aqui em Alagoas, para dar uma sobrevida nos empreendimentos, né? Os documentos básico, né? CPF, identidade e comprovante de residência, somente, né?
Enfim, hoje o agente de crédito, o lado, vamos dizer assim, não que seja um lado bom da crise, né, mas a gente precisa se reinventar com as nossas necessidades e exigências do mercado. Então, o trâmite normal era a visita do agente de crédito num estabelecimento comercial. Como hoje a gente tem que obedecer à segurança sanitária e à saúde, né, obviamente, do nosso cliente, do nosso funcionário, então o agente de crédito hoje ele consegue entrar em contato pelas plataformas, né, de comunicação digitais, né, seja pelo WhatsApp, Teams, enfim, seja qual for, essa mesmo que nós estamos hoje. Então, isso já facilita e otimiza muito o contato, né, e até a rapidez do crédito para o nosso cliente, né. Uma coisa importante que poucos sabem, né, quem não faz parte do programa hoje, Crédito Amigo, é que nós temos hoje 100 mil clientes no estado. Desses 100 mil clientes, 70%, ou seja, 70 mil clientes, teve ou tem restrição cadastral. Então, assim, você empreendedor, você microempreendedor, que está com o nome hoje negativado, o Banco Nordeste, pelo setor de microcrédito, investe na tua atividade. Tá? Então, assim, lógico, né? A gente vai analisar, a gente joga no sistema. Então, hoje, o cliente, o empreendedor que tem até 3 fontes restritivas financeiras, até 3 fontes, a gente pode, sim, dar um credit score, né? Um limite, o sistema automaticamente gera o limite para o cliente. Tá? Então, assim, a sua conta hoje é sem custo, né? A conta hoje do cliente, ele vira um cliente do Banco Nordeste, os benefícios é sem custo de manutenção, né? E a liberação até em 3 dias. Se esse cliente ele for de renovação, o crédito ele é liberado no mesmo dia, tá? Uma outra parte que eu queria falar é sobre a aplicação do programa, né? Em 2019, nós aplicamos mais de 490 milhões, com mais de 200 mil operações. Já em 2020, o orçamento já aprovado e o planejamento já alinhado com todos, né, que a gente encaminhe para os 522 milhões de reais agora em 2020. Em operações, né, mais de 200 mil operações. Aqui na capital alagoana, aqui em Maceió, nós aplicamos mais de 77 milhões, né, em 2019, e 2020 vai ser 90 milhões ou até mais do que isso, né? Pelo cenário que nós estamos vivenciando, mais uma vez, o Crédito Amigo do Banco Nordeste, ele vai justamente no lado positivo, lógico, na contramão de toda a estatística. Então, como nós estamos vendo, né, nós temos muitos empreendedores hoje, não somente por oportunidade, mas também por necessidade. Então, a gente está fazendo com que a população alagoana hoje, que queira ter um crédito, que queira continuar com o seu estabelecimento, né, pagar suas contas hoje, pode contar com um Crédito Amigo. É uma linha de crédito diferenciada. Além disso, a gente vai ter uma linha de crédito mais ainda, com mais benefícios, que é o FNE emergencial, que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, antes disso, já enfatizando que nós já aplicamos mais de 180 milhões esse ano, com mais de 76 mil operações, tá? 100 mil clientes, e a nossa adimplência é superior a 97%. Então, esse é um dos nossos segredos, né? É um programa hoje que tem mais de 21 anos no mercado, consolidado, ou seja, de 100 clientes, né, mais de 97 pagam em dia suas parcelas. Justamente um público que hoje ele preza pelo nome, preza pela sua atividade e preza pela geração de renda e emprego no seu bairro ou na sua região. Deixa eu passar aqui. Tá. Acho que eu passei, sim. Então, assim, a título de exemplificar, só para a gente ter uma noção, esse ano nós realizamos uma pesquisa e o que os clientes disseram nessa pesquisa? Que 95% estão muito satisfeitos ou satisfeitos com a taxa de juros, né, como eu falei, de 0,99% até 2,5%, e o nosso carro-chefe hoje, o capital de giro, que é 2,2% ao mês, né, então mais de 95% disseram que estão muito satisfeitos com a taxa de juros, 91% está satisfeito, né, para começar a pagar, né, o prazo para começar a pagar, 87%
satisfeito com o atendimento, porque justamente o diferencial nosso, né, é o atendimento em loco, lá no estabelecimento do cliente, ver a necessidade dele, conversar com ele, olho no olho, conhecer a sua necessidade, a sua realidade, é o que faz o Grande Amigo nesse sucesso, né? Enfim, aí tem os percentuais que é interessante, né, que 82% indica para um outro amigo, justamente desses 7 mil clientes novos que foram investidos, né, em 2020 agora, uma boa parte disso aí são os próprios clientes internos que indicam os seus amigos para tirar com o empréstimo com o Banco Nordeste, né? E 78% muito satisfeito com a exigência documental. Uma linha de crédito que eu queria tocar é essa que acredito que muitos já devem estar nos perguntando, que é sobre o FNE emergencial, tá? O Sidney, o nosso superintendente, está participando, caso ele queira colaborar, mas enfim, qual seria hoje o FNE emergencial na agência, na linha de crédito tradicional? Ela já está na prateleira das agências, tá? Que o limite é até 100 mil, que o prazo é de 24 meses, que a taxa é 2,5% ao ano. Então, perceba, né? Se o Crédito Amigo já é baixa a taxa, é uma das mais baixas do mercado, que é a partir de 0,9% ao mês, imagine essa taxa de 2,5% ao ano, para quem está necessitando de um capital de giro para a sua atividade, né? Enfim, qual a diferença? Essa linha de crédito aqui pela agência de forma tradicional, tá? Pelo Crédito Amigo, a diferença é basicamente o valor, né? Porque assim, como é um Crédito Amigo, é um crédito destinado para microempreendedores, né? O valor, ele se limita, né, até 21 mil, que é um valor que a gente consegue, o ticket médio hoje para MEI, né, gira em torno de 7, 8 até 15 mil, né, que pode chegar até 21 mil. Esse é o valor médio que o MEI, dependendo da capacidade, da necessidade, pode tirar. Então, assim, hoje, de forma bem clara, bem resumida, a gente fala o seguinte, eu reforço o seguinte, que o FNE emergencial já está em vigor pela esteira tradicional da agência, tá? Pela esteira do Crédito Amigo, ainda está sendo formatado e esse mês ainda a gente vai começar a trabalhar, tá? É uma linha de crédito extremamente estratégica, diferenciada, não somente para o Banco Nordeste, como para o nosso cliente, onde vai dar uma sobrevida ainda mais, um fôlego ainda mais para a sua atividade, né? Onde ele consegue ter um prazo mais extenso e uma bonificação, né, em relação aos juros, bem acessível e bem atrativa para o seu estabelecimento, tá? No mais, eu acredito que a minha apresentação ela se resume a isso. Eu agradeço a participação de todos e estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Obrigado. Ficou mudo, Fábio. Agora, está me ouvindo agora? Beleza. Eu vou desconectar aqui minha câmera, tá? Tranquilo. Forte abraço. Bom, um abraço. Eu estava agradecendo, né, a sua participação, sua apresentação. Tá? Anotei algumas questões aqui, imagino que o pessoal deve ter algumas perguntas, mas vamos deixar para quando estivermos nessa rodada de dúvidas, de perguntas junto ao público participante, né? Eu queria, então, agora passar a palavra para o Sander, né? O Sander é Alex Farias, é superintendente da Caixa Econômica Federal aqui no estado de Alagoas. Tá? Ele é formado em administração de empresas, com pós-graduação em controladoria e finanças e mercado de capitais. Bom, a Caixa também é um parceiro nosso, né, do Sebrae. A gente agradece mais uma vez a disponibilidade, Sander. Eu já passo de pronto a palavra para você falar para a gente, né, para o público dos microempreendedores individuais, sobre as alternativas que o banco tem, né, nesse momento de emergência, com todo esse esforço que o setor bancário, o setor financeiro está fazendo, tá? No caso aqui, a Caixa e o Banco do Nordeste. Então, Sander, muito obrigado pela participação. Já passo para você, tá, fazendo a sua apresentação para a gente. Obrigado, Fábio. Acho que estão me ouvindo, né? Tá certinho, né? Sim, tudo ok.
Legal. Obrigado, Fábio, Klaus, do Sebrae, pela oportunidade de estar aqui conversando com os nossos microempreendedores, com os empresários aqui de Alagoas. Um abraço também aí para o Sidney e para o Diogo, do Banco do Nordeste, que são parceiros aí nessa empreitada. Eu vou passar aqui uma apresentação bem simples, tá? A gente trouxe aqui, resumiu, né, as condições que a gente tem para os microempreendedores. O foco aqui, então, das operações de crédito são para os microempreendedores individuais. E a gente vai estar passando aqui para que o pessoal conheça, veja como acessar essas linhas de crédito. A Caixa vem aí com uma missão muito forte de pagar o auxílio emergencial, fazer crédito para os entes públicos, créditos para as empresas, enfim, de uma maneira geral, para a pessoa física. O nosso time está bem focado em injetar recurso na economia para poder fazer com que esse momento, essa crise passe de uma maneira mais amena. E aqui o foco são os microempreendedores individuais. Vamos lá? Acho que eu posso passando aqui, né? Bom, né? Do que a sua empresa precisa nesse momento, né? Então, a gente está trazendo aqui algumas soluções de créditos e serviços que pode ajudar a empresa nesse momento de queda de faturamento, ou de uma mudança de negócio, uma inclusão de um novo produto para se adaptar a esse momento, e a gente trouxe algumas soluções de crédito aqui para vocês. Eu vou começar a falar pelo FAMP, né, que é uma parceria da Caixa com o Sebrae. Aqui eu estou falando, essa operação, ela atende microempreendedores individuais, microempresários e empresários de pequeno porte. O foco aqui, então, é o MEI, né? Para os MEIs, o limite máximo de concessão é de R$ 12.500 por CNPJ. A taxa de juros dessa operação hoje, ela está em 1,59, com um prazo de carência que vai de 3 a 6 meses e com uma amortização em 24. Ou seja, você pode contratar essa operação com um prazo de até 33 meses. São operações que estão estruturadas para os microempreendedores individuais com 12 meses de constituição para frente, né? Então, assim, muito importante, esse é um detalhe importante. Para acessar as operações de crédito hoje, o microempreendedor individual precisa ter pelo menos 12 meses de constituição, no caso, 1 ano, e o faturamento para o MEI, né, como o pessoal já sabe, é até R$ 81 mil ano aí. Essa operação, ela tem garantia, né, do fundo de aval do próprio FAMP, dos sócios da empresa, então você não precisa ter uma garantia adicional. O que é muito importante, que durante o período de carência, você não paga juros, então você não paga nada durante esses 3 ou 9 meses, tá? Esses juros, eles existem, a incidência lá do encargo normal, 1,59, eles são incorporados ao saldo devedor, e aí quando você começar a amortizar, né, no mês seguinte ao término da carência, você começa a pagar as prestações. É uma operação também isenta de IOF, tá? Eu trouxe aqui uma simulação de uma operação de R$ 12.500, né, com 9 meses de carência, ou seja, a pessoa começa a pagar a partir do 10º mês que ela pega o dinheiro apenas, num prazo de 24 meses, a prestação seria aí, a partir do 10º mês, R$ 745. Esse seria o custo mensal dessa operação a partir do 10º mês. Nós temos outras linhas também. Na realidade, antes de eu falar das outras linhas, eu vou falar aqui de como contratar isso, que eu acho que é uma das ações mais importantes. Para contratar o FAMP, que é a operação da Caixa para o Sebrae, primeira coisa é o cliente entrar no portal do Sebrae, você microempreendedor, fazer ali o cadastramento, ali tem todo um roteiro que você tem que cumprir. Feito isso, você acessa o site da Caixa, né, lá no Caixa com sua empresa, e lá ela tem a opção em que você clica que você tem interesse nas opções de crédito. E aí a Caixa, você vai fazer o cadastro ali, enviar algumas informações de forma eletrônica, isso entra na central da Caixa, a gente faz uma apuração dos dados e a Caixa entra em contato com você, né? Os nossos gerentes aqui vão estar fazendo a abordagem para fazer o complemento dessa informação e dessas operações para poder contratar a operação. A gente tem também outras operações. Então, nós temos aqui o FAMP, que é o quê? Um capital de giro com carência, né, que o microempreendedor individual pode acessar o crédito sem garantias, né, precisando ali se cadastrar no portal do Sebrae, fazer o cadastro no portal da Caixa para iniciar o processo do crédito.
Fora isso, nós temos também a operação de financiamento de máquinas para MEI, tá? Que é até 90% do valor do bem para algum equipamento novo ou usado, tá? Que a Caixa também vai estar financiando. Para financiar a compra de um equipamento, por exemplo, a Caixa financia 90% desse bem, né? E você tem até 6 meses de carência. Faltou informação aqui, prazo de até 60 meses para pagar. A garantia é o próprio equipamento. Uma outra operação de crédito que a gente tem, que também é um outro capital giro, todas essas opções, pessoal, elas não são excludentes, tá? Lógico que depende da análise de crédito, alguns vão ter um limite maior, outros menores, mas você pode pegar uma operação do FAMP, financiar um equipamento, pegar um outro capital de giro complementar, tudo depende da análise de crédito que é feita. Uma outra operação que a gente tem é também um capital de giro, esse é sem carência, ele vai até 24 meses, a taxa de juros é de 1,19 a 1,89. Agora, enquanto vigorar o estado de calamidade, que vai até dezembro desse ano, a taxa está em 1,19. É um limite de crédito que vai até R$10 mil. Qual é a diferença? Esse é uma operação de crédito para aquele MEI que já tem a maquininha. Então, se você tem a maquininha do cartão de crédito, a Caixa, a garantia é o seu aval e que você mantenha os créditos dessa maquininha na sua conta na Caixa. Com isso, você já tem acesso ao crédito, né, que vai até R$10 mil. A gente tem uma opção também de 24 meses, em que junto com esse crédito, você pode contratar a operação de quitação, que é o prestamista, em caso ocorra algum sinistro com o microempreendedor individual, se ele vir acontecer algum sinistro em termos de óbito, é quitado esse empréstimo e a condição é a mesma, é uma garantia adicional, tá? Como está tudo no estado de calamidade hoje, todas as taxas são a 1,19 no caso. Os MEIs também contam com operação de cheque especial, que é uma operação rotativa. A gente entende que é importante, além das operações de crédito, que o MEI tenha um limite rotativo emergencial, para alguma operação que ele tem que pagar de um dia para o outro, um descasamento, um cheque, enfim. Então, a Caixa oferece essa condição também. Todos os microempreendedores individuais que têm o seu crédito aprovado, eles também fazem jus ao cartão de crédito empresarial. O cartão de crédito empresarial da Caixa, ele é um cartão internacional. A gente tem a bandeira Elo, a bandeira Master e a bandeira Visa. E para quem tem a maquininha, tem a isenção da primeira anuidade no cartão de crédito do microempreendedor individual. As maquininhas, eu tenho o meu negócio, eu quero acessar o capital de giro, mas eu também quero começar a ter minha maquininha, ou eu tenho de uma outra adquirente, quero trazer para uma outra adquirente, quero mudar. Então, hoje a Caixa tem a parceria com a Cielo e com a Rede para ofertar a opção de que o cliente possa adquirir as maquininhas deles. Lá no site da Caixa você tem a opção de comprar sua maquininha a partir de R$ 34,00 por mês, ou simplesmente adquiri-la em regime de comodato, em que você paga o aluguel, mas pode devolvê-la quando quiser. Se ela quebrar, tem a condição de ter a manutenção da adquirente, dar o suporte técnico. Então, existem as duas condições hoje para o microempreendedor. Como acessar isso, pessoal? Como eu consigo dar entrada nesse momento de pandemia, que as agências da Caixa estão fazendo só os serviços essenciais, que via de regra são os serviços sociais e os serviços de alvará, de justiça. Todas essas solicitações, para você que já tem conta na Caixa, ou para você que ainda não tem conta na Caixa, essas opções elas estão liberadas para os correntistas e para os não correntistas. Você pode fazer lá no site da Caixa, né, www.caixa.gov.br/caixa com sua empresa. Ali no ícone que você fala, tenho interesse, ele vai abrir um formulário, vai solicitar algumas informações para você, você vai inserir os dados ali, isso vai para uma central da Caixa e a gente vai estar entrando em contato com vocês para verificar o atendimento dessas questões e iniciar já o trabalho de oferta do crédito, de avaliação do seu cadastro, né? E já o gerente da Caixa entra em contato
com o microempreendedor para verificar a melhor necessidade dele, qual é a opção de crédito aprovada, que mais se encontra, que mais se encaixa ao seu perfil. Tudo online. Então, pelo site da Caixa, você faz a sua solicitação de crédito. E aí a gente entra em contato com as empresas. De uma maneira geral, o que a gente tem hoje para o microempreendedor são essas soluções. Então, solução de crédito via FAMP, que você não precisa de garantia, tem a única garantia é o seu aval, uma operação com coerência, outras operações de capital de giro da Caixa também com condições diferenciadas, credenciamento de maquininha, você pode fazer um convênio para poder emitir boletos, para receber também via boleto, enfim, é uma solução geral para que a pessoa, para que o microempreendedor possa abrir a conta, acessar crédito e, além de crédito, acessar serviços, né? Poder vender com cartão, poder vender por boleto, ter uma conta, ter um cartão de crédito, tudo isso para dar uma solução completa para que o nosso microempreendedor possa fazer seu negócio decolar, andar e poder atender seus clientes aí, gerar a renda e o faturamento para sua empresa. De uma maneira geral, era isso, pessoal. Esta apresentação nós vamos deixar disponível com o Sebrae, para que vocês possam ver melhor depois, e a gente está à disposição aqui para tirar as dúvidas que se fizerem aí do pessoal que está na live. Obrigado, Fábio, era isso que eu tinha para o momento. Ok, Sandra, muito obrigado aí pela apresentação. E agora a gente já passa a receber as perguntas, né, das pessoas que estão disponíveis aqui na nossa live. Mas antes, até como uma forma de aquecer, gente, eu queria fazer só algumas perguntas breves aqui para os dois, né? Aí, na mesma sequência, o BNB depois da Caixa, para que dê tempo para o pessoal fazer suas perguntas. Então, de início, eu queria fazer uma pergunta, essa seria mais já específica para o Banco do Nordeste, aí com o Diogo e com o Sidney. A primeira seria o seguinte: se o FNE emergencial pode ser efetivamente acessado pelos MEIs, né? Porque lá na instrução normativa do Banco Central, ele meio que deixa essa possibilidade, e aí eu queria só esclarecer isso com o Diogo e com o Sidney. Uma outra pergunta, gente, seria o seguinte, né? Eu sei que vocês já falaram aí, mas só para como um repeteco, né, para vocês deixarem claro, seria a coisa do como contratar efetivamente o microcrédito, né? Então, que vocês fossem didáticos no seguinte sentido: qual seria o canal inicial, né, para fazer essa primeira abordagem com o banco? Se entra no portal, se liga em algum 0800, tá? Pelo Sebrae, o pessoal está nos procurando, a gente está orientando também, mas eu queria que vocês deixassem aqui para o público qual seria o primeiro contato, né? E nesse primeiro contato, quais seriam os documentos, de uma forma bem didática e bem operacional, né? Então, seriam essas três colocações de início, né? Passaria para o Banco do Nordeste, para o Diogo e o Sidney, né? A questão específica do FNE, e depois esses dois blocos aí, Diogo, como contratar o microcrédito e quais os documentos necessários, né? Porque parece-me que essa fase inicial de cadastro, de documentação, muitas vezes gera uma certa dificuldade por parte dos clientes. Então, passaria a palavra inicialmente para vocês e, na sequência, para o Sandro. Hoje, o MEI, ele não somente pode, como deve, procurar o Banco Nordeste, né? A respeito do FNE emergencial, como eu falei, aí nós temos duas formas, né? Duas esteiras. Pela agência, né, de forma tradicional, né, que nós temos créditos de capital de giro, de investimento, até R$100 mil, com juros de 2,5% ao ano, e pelo Crédito Amigo, né, até 21 mil com a mesma taxa de juros, 2% ao ano. Como fazer isso, né? Os canais de atendimento pode ser o 0800 728 3030 ou procurar a rede de agência ou as unidades do Crédito Amigo, né? Então, aqui em Maceió nós temos, onde tem a agência do banco, tem uma unidade do Crédito Amigo, um setor do Crédito Amigo. Quais são os documentos para o microcrédito, né? Para o Crédito Amigo? CPF, identidade e comprovante de residência. Somente, né? Na agência, o colega Sidney, o superintendente, pode nos ajudar em relação à esteira tradicional da agência, mas
é bem simples, sem nenhuma burocracia. Bom, reforço. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo agora, ficou um pouco cortando. Tá ruim ainda, Sidney. Está sem áudio, Ciro. Tá sem áudio, Pronto? Agora sim. Estão ouvindo? Pronto. É possível, sim, reforçando o que o Diogo falou, hoje o MEI acessar o FNE emergencial, se dirigindo a uma agência do banco, ou, como eu já tinha citado anteriormente, em outra oportunidade, o banco lançou um instrumento para facilitar o acesso às linhas de crédito, e anteriormente a esse acesso, realizar o cadastro, que é uma condição, é um condicionante para que consiga acessar a linha de crédito. Então, até recentemente, antes dessa situação de pandemia, necessariamente o cliente precisaria se dirigir à agência para fazer o cadastro junto ao Banco do Nordeste. Então, visando facilitar esse acesso e viabilizar esses cadastros, preservando a segurança das pessoas, o banco possibilitou que esses cadastros sejam feitos de forma digital. Então, o cliente acessa o site do Banco do Nordeste e lá tem a opção que ele seleciona, onde há uma pergunta ser cliente do banco. Após esse acesso, é apresentada uma relação de documentos que ele tem que enviar, isso digitalizado. No caso do cadastro de pessoa física, como o Diogo colocou, simplificado também, o CPF, identidade e comprovante de residência, basicamente isso. E no caso, documentos que comprovam essa constituição de pessoa jurídica. No caso do MEI, o documento que comprova a constituição do MEI, junto aos órgãos competentes. Manda para a gente e a gente, digitalmente mesmo, ele recebe o e-mail informando que o cadastro já está realizado, tá? Ô, Fábio, só uma observação em relação ao FNE emergencial. O FNE emergencial ele tem uma carência, né, até dezembro. Então, assim, se o empreendedor hoje ele procurar a agência, ele só começa a pagar ano que vem, né? Então, assim, quanto mais rápido ele procurar, maior é a sua carência. Ou seja, se ele procurar em julho, ele vai ter uma carência menor, que é até dezembro, né? Então, justamente, a gente está aqui à disposição, nós temos um orçamento já pré-aprovado, né, para destinar justamente para esses empreendedores. Em relação, mandei agora para o Klaus, todos os contatos de todos os gerentes do Estado, tá em arquivo em PDF, mandei agora, ele vai divulgar aqui na live. Então, é só entrar em contato com os gestores das agências, tá? Para a esteira tradicional da agência, que é até 100 mil, e para a esteira voltada para o microcrédito, que é até 21 mil. Tá? Deu para entender? Só um esclarecimento em relação aos valores, né? Estão me ouvindo? Diogo, está ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Bom, esse limite de 100 mil e o 21 mil, os MEIs também, a limitação se restringe a 21 mil, cliente MEI. Cliente de micro e pequena empresa que muda de porte em função do faturamento, ele pode acessar até 100 mil reais, mas o limite para o MEI também é 21 mil reais. Tá? Okay. E os juros em relação à carência, é importante frisar, durante a carência desse FNE emergencial, que se dá até dezembro desse ano, ele também não paga juros. Tá? Ótimo. Sander, contigo. Não, seu microfone não está ligado ainda. Ligou? Tá me ouvindo? Agora sim. Bora. Bom, Sandra, são as mesmas perguntas inicialmente, né? Assim, você já colocou lá, né? Mas se puder formalizar mais uma vez, né? Como contratar o microcrédito, essa coisa do presencial e do digital, né? E eu já queria colocar também, gente, aqui mais algumas perguntas que já chegaram para a gente, né? Uma delas é
esse reforço, né, se tanto o Crédito Amigo quanto o microcrédito da Caixa, se ele é pelo site ou presencial, a adesão ao crédito, eu sei que vocês já falaram, mas, enfim, aproveitando a oportunidade para vocês reforçarem aqui. O Anderson pergunta aqui ao Diogo, especificamente depois do Sander aí, Diogo, quanto tempo de e-mail é obrigatório para ter a adesão ao Crédito Amigo? E, Sander, complementando também essa questão dos documentos, da contratação e tal, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: com menos de um ano, né, o MEI consegue acessar crédito em alguma dessas possibilidades? Legal, vamos lá. Toda a esteira de contratação de crédito na Caixa, o crédito PJ hoje, tá? Ele está se dando de maneira virtual por conta das agências que estão fazendo serviços essenciais, suporte à população em geral. Então, pelo site da Caixa, o microempreendedor, o microempresário, por ali ele faz a solicitação de crédito, preenche o formulário, e os gerentes PJ, o time PJ nosso que está em home office, faz o contato com essa pessoa para dar um feedback em relação ao pedido e como está essa esteira. Na Caixa hoje, operações de crédito para os microempreendedores individuais são apenas para os MEIs com 12 meses de faturamento ou mais. Então, tem que ter mais de um ano de constituição, tá? E não pode ter restrição cadastral. Então, é importante a gente deixar isso muito claro, até por conta da expectativa, né? Então, é muito importante. Você precisa ter o MEI há um ano, né? E você não pode estar com restrição cadastral neste momento para ter acesso ao crédito. Fábio, em relação ao Crédito Amigo, nós temos uma prerrogativa para o MEI, né? De forma específica também, que, como falei, né, como a garantia ela é um aval solidário, né, uma garantia fidejussória, ele deve participar de um grupo. Então, assim, caso esse empreendedor que tenha menos de um ano de CNPJ, ele tem que participar de um grupo, vamos supor que os 2 integrantes já tenham experiência com o Crédito Amigo, tá? Então, ele pode entrar nesse grupo sem experiência, a gente trata ele como um cliente novo, né, obedecendo a prerrogativa da metodologia, do normativo do Crédito Amigo. Então, não tem nenhuma objeção, né, em relação à restrição, como eu já falei, né, só reforçando, que também a gente tem essa prerrogativa de conseguir investir na atividade dele mesmo com restrição, lógico, né? A gente tem o credit score nosso também, do sistema, e até 3 restrições financeiras a gente é passível da gente oferecer o crédito para esse empreendedor, tá? E os canais, né, como eu já falei, ele pode ir no site do banco, no site oficial do banco, tem lá a página que ele pode pleitear o seu crédito ou entrar em contato com as agências e as unidades distribuídas no nosso estado. Ok? Vou ler mais um bloco de perguntas, então, para vocês dois, né? Iniciando agora nessa segunda rodada com o Sander, né? Tem um específico aqui, gente, claro, para os dois, né? Que o pessoal pergunta aqui sobre o Pronamp, né? Se o Pronamp já está funcionando, se vocês vão aderir, tá? E se também pode ser contratado pelos meios, né? Uma outra pergunta seria o seguinte: nas renovações, né, dos créditos, né, do microcrédito, enfim, do pessoal do MEI, essas renovações, a partir do momento que o empresário tomou o primeiro crédito, né, pagou, essas renovações, elas são automáticas ou tem que entrar na esteira de crédito novamente para fazer toda a checagem de documentos e tudo mais? E uma terceira pergunta nesse bloco agora também seria o seguinte: o pessoal pergunta aqui sobre as contas simplificadas, né? Quem é MEI, se tem acesso à conta simplificada, né? Acredito que vocês falaram no início, né, sobre aquela coisa de não ter custo na conta e tal. Se vocês puderem voltar a esse tema, seria interessante. Então, vamos lá. Pergunta sobre o Pronamp, né? Se já está funcionando, se vocês vão aderir ou não, enfim. A gente sabe que está ainda aí em tramitação, enfim. A segunda é sobre a questão das renovações, se elas são automáticas a partir da segunda contratação de crédito, né, do microcrédito. O empreendedor tomou um crédito, pagou, agora quer o segundo, né? E aí, se isso é automático. E a terceira é específica sobre a questão das contas simplificadas, né? Para movimentar esse recurso sem os custos de uma conta tradicional. Então, eu passaria inicialmente para o Sander e depois
Isso. A partir do momento que o MEI tem 1 ano de faturamento, ele já está apto a contratar N operações de crédito. Ele pode liquidar antecipado, renovar. Não é uma renovação automática, né? Ele solicita a renovação da operação, um novo crédito. É evidente que nós temos algumas operações rotativas, mas as operações parceladas, ele precisa fazer o pedido de uma nova operação. E em relação às contas, a Caixa tem um pacote para os microempreendedores individuais. Então, eu não diria que é uma conta simplificada. A gente quer oferecer desde o microempreendedor a conta completa da Caixa, né? Em que ele tem uma conta com limite, com cartão empresarial, com possibilidade de fazer venda com maquininhas de cartões, de emitir boleto, ou seja, a conta ela é completa, mas a Caixa tem um pacote específico para os MEIs, né? Um pacote de um custo menor e para ficar um custo mais em conta para o MEI. Mas a conta ela é completa, ela tem todos os serviços que as contas das micro e pequenas empresas têm acesso. Lógico, cada um com um limite que é determinado pelo seu porte, mas em termos de serviço, tem os mesmos serviços. Bem, em relação à Pronamp, como o Sander falou, ainda não foi regulamentado, né? A gente está aguardando normatizar, mas já posso adiantar, né? Já tem um esboço disso e aproximadamente o limite do empreendedor, ele vai ser 30% até o faturamento, né, dele em 2019, isso vai ser o limite dele. Enfim, em relação, sim, aí isso ainda não está na nossa prateleira, né, como já foi dito também, mas a previsão é o quanto antes. Em relação à conta, né, como já foi dito, né, a conta do Crédito Amigo, hoje do microempreendedor, ela é isenta de qualquer tarifa, então ele não paga absolutamente nenhuma tarifa na conta, né? Em relação ao crédito rotativo, o Crédito Amigo hoje, na renovação, né, como hoje está por conta dessa crise, essa pandemia, os agentes de microcrédito eles estão entrando em contato com o cliente pelas plataformas digitais, né? Então, por ser uma renovação, não necessariamente ele precisa visitar novamente, a não ser que o cliente queira aumentar o valor que ele enfim, se ele tirou 10 mil reais ano passado e quer renovar hoje, um valor maior, aí o agente de crédito vai ter que visitar de novo para ver a necessidade, a capacidade dele. Lembrando que, seja ele MEI ou não, formal ou informal, o nosso cliente do Crédito Amigo, ele não precisa comprovar, né, mediante nota fiscal, nenhum valor que foi destinado para ele precisa comprovar, né? É apenas o agente de crédito ir no estabelecimento e visualizar se de fato eles têm o estoque, se ele tem um caderno lá de fiado, né? É uma forma menos burocrática e mais rápida para que acelere a economia, né? E o nosso cliente. Muito bom, gente. Tem mais uma pergunta aqui, né? Eu estou aguardando para ver se chega mais alguma. Se não vier, a gente já vai se encaminhando para o final, mas tem mais um aqui que eu queria promover mais essa rodada com vocês, que é sobre essa coisa de formação de grupos, né? Então, a gente formalizou um contrato, uma parceria com a Caixa, onde tem o acompanhamento, né, desse pessoal, junto com o FAMP e tal, tem aquela coisa de assistir o vídeo e tudo mais, e a gente está se estruturando para acompanhar esse pessoal como uma espécie de carteira de crédito, né, para isso, né, no que diz respeito ao acompanhamento, né, obviamente, do crédito, porque todo relacionamento do crédito tem que ficar claro, é com os bancos, né, tanto com a Caixa quanto com o BNB, mas o Sebrae pode e faz esse acompanhamento de perto, né, do empresário, para que ele tenha as melhores informações desde antes da contratação, durante a contratação e depois nas renovações, né? Aí a pergunta aqui também para o BNB, o pessoal pergunta, né, tanto o BNB quanto a Caixa, se essa sistemática ela vai continuar depois desse período de crise, né? Ou seja, essa coisa do acompanhamento, que a gente fez essa parceria com a Caixa e com o BNB também para dar essas informações, e o pessoal pergunta se isso vai se tornar uma coisa assim, programática, né? Que a gente tenha os grupos formados como carteiras, vamos dizer assim, para o acompanhamento, né? Um acompanhamento gerencial, acompanhamento com visitas técnicas, enfim, isso aí são as instituições que vão definir. Mas essa seria a pergunta, se vocês... Claro, a gente já tem a sistemática do Crédito Amigo, né? Tem a sistemática da Caixa também,
Mas, por além disso daí, essa formação de carteiras, esse compartilhamento de informações, é isso que o pessoal pergunta aqui, se isso vai continuar para depois do período de pandemia. Então, do programa, né, ela não muda, né? Ela está se reinventando agora, melhorando ainda mais. Então, assim, o acompanhamento, a gente sempre preza por ser presencial, né? Porque por mais que a gente tenha tecnologias envolvidas, é bom, facilita, né, tudo, né? Mas o contato com o cliente, a gente não vai deixar de ter, até para dar uma segurança maior. Mas hoje, né, como já foi falado, da gente se redesenhar enquanto instituição em crédito, a gente está atendendo hoje, o agente de crédito fica no estabelecimento, na unidade, e atende o cliente pelo WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp consegue reunir mais de 8 pessoas, né? O Teams, o Zoom, faz a reunião, e essa reunião, antes da pandemia, era feita no estabelecimento do coordenador do grupo, por exemplo, né? Fazia tudo. Hoje não, hoje cada um na sua casa faz a reunião virtual, né, pela plataforma, e dali mesmo, com o feeling do agente de crédito, ele consegue identificar se é necessário visitar. E quando há essa visita, ele visita individualmente todos os empreendedores. Tá? Ok. Pedro, Diogo, se você me permite, eu queria só fazer, e Sander, antes de passar para você, tem uma pergunta que o Pedro fez aqui, ele repetiu, né? Achei que já tinha colocado, como ele repetiu, ele quer que eu faça essa pergunta direto para você. Ele pergunta aqui, que ele gostaria de saber do Diogo, né, do Crédito Amigo, se existe alguma linha de crédito específica para fazer cursos no Sebrae e também a taxa de juros. Então, só para registrar aqui que ele colocou, a gente tinha comentado por alto, mas fica o registro da pergunta aqui. Muito boa pergunta. Nós temos hoje uma linha de crédito chamada Crédito Amigo Mais, né, que é destinado, né, de forma específica para os MEIs, né? Porque assim, o MEI em si, a gente não faz a operação pelo CNPJ dele, a gente faz a operação pelo CPF. Mas essa linha de crédito, Crédito Amigo Mais, que é até 21 mil, é destinado também para consultorias, né, para aprimorar o quadro funcional. Em relação a essa pergunta do Pedro, a gente tem essa linha de crédito, sim. A carência, né, até 6 meses, e o prazo total é de 24 meses. Então, a linha específica para o público MEI. Vamos dizer assim, é o plus, né, do nosso portfólio. Onde dá uma carência maior e um prazo maior, e o valor também. E as taxas são as mesmas taxas do microcrédito? As taxas são as mesmas, né? Assim, hoje o Crédito Amigo Mais, ele vai até 2,5% ao mês, né? Sander, então, contigo, né? Sobre essa questão dos grupos, enfim, como é que a Caixa vai continuar para depois do período da pandemia? Não, legal, Fábio. O crédito FAMP, né, que é a nossa parceria com o Sebrae, ele é um crédito assistido, né? Então, ele prevê várias etapas, né? Do crédito assistido pelo Sebrae durante a concessão, o acompanhamento desse crédito, né? E do monitoramento, do acompanhamento junto aos microempreendedores individuais e às microempresas. Então, isso não muda. Enquanto a operação estiver na prateleira, enquanto a gente tiver a operação rodando, ela foi desenhada dessa maneira, né? O Sebrae está junto com as empresas. É uma parceria com a Caixa em que a gente entra com o crédito e o Sebrae entra com assessoramento até para que essa operação seja ainda mais saudável, que as pessoas tenham todo o suporte técnico e o suporte de conhecimento do Sebrae. Então, essa operação, que tem até 9 meses de carência, com um prazo de 24 meses para pagar, essa parceria que a Caixa fez com o Sebrae, que é uma operação exclusiva no aval, não precisa de garantia, tem um acompanhamento e ela vai ser assim durante toda a vigência dela. Ok. Gente, tem mais uma... Eu queria fazer, antes de continuar, dar um aviso para todos que estão participando, né, que, só lembrando que o certificado desse webinar aqui vai estar disponível daqui a 4 dias na nossa loja, né? Então, é loja.al.sebrae.com.br. Então, vai ter um certificado à disposição aí de quem participar. Nos próximos 4 dias, vocês entram, que vai estar disponível lá para vocês, né? O Klaus colocou aqui o endereço da loja, né? Tem outra pergunta aqui da Ana, que ela faz o seguinte: como posso entrar em contato, tá, com o Crédito Amigo, visto que entrei e já tinha começado? Porque a Ana começou agora, então é só
Se você puder repetir, Diogo, e aí eu já faço depois os encaminhamentos. Não entendi. Ela, no caso, a Ana quer tirar o crédito pela primeira vez, é isso? Não, ela entrou agora há pouco tempo aqui na live, aí perdeu a sua explicação. Entendi. Achava que ela tinha entrado. Então, assim, para tirar investimento hoje no Crédito Amigo, basta ligar ou pelo 0800 728 3030 ou entrar em contato ou ir até pessoalmente às agências, né? As agências, toda agência tem uma unidade do Crédito Amigo hoje. Nós temos uma ao lado do Palácio, né, do governo, que é no centro. No Farol, a gente tem em frente ao Shopping Farol, no Jacintinho, ali naquela galeria ali perto da feira, né, no Antares, a gente tem em frente ao G. Barbosa. Né? Então, a gente tem essas unidades aqui na capital. E assim, um ponto que vale ressaltar é o seguinte: o Crédito Amigo, como foi dito, né, a metodologia é em grupos solidários, a partir de 3, né, mas nós temos também créditos, né, até mesmo com a mesma taxa de juros, individuais, de forma individual. Como é feito isso? Num primeiro contato, obedecendo a metodologia, é feito em grupo, né, a gente observando o histórico creditício do cliente, ele pode continuar com o grupo e ter um crédito individual também. Tá? Só para ficar claro. Maravilha. Gente, a gente já está encaminhando para o final, mas eu queria, no penúltimo momento agora, saber dos dois, assim, que vocês pudessem fazer um balanço, né, das operações contratadas até agora nessa parceria, né? Sandra, a gente tem acompanhado no país inteiro, a gente tem um grupo, né, com o pessoal de finanças do Sebrae, onde a gente troca as informações sobre as contratações que estão acontecendo, e a última atualização que eu vi no país inteiro, né, que já estava uma carteira algo próximo a R$1 bilhão, tá, com muitas operações já contratadas e outras aí em carteira, em análise, né? Eu queria lhe perguntar, assim, se você pudesse fazer um balanço das contratações aqui em Alagoas, específico aqui em Alagoas, dessa parceria com o FAMP, e da mesma forma com o BNB, né? A gente começou a fazer essa parceria há pouco tempo, né, Diogo, há umas 2 semanas, não só para o microcrédito, mas também para outras operações, para dar essas informações iniciais. Então, o Sebrae está atuando nesse esforço junto aos empresários. Então, se você puder fazer esse balanço de quanto já foi contratado até agora, no caso aqui específico do microcrédito, né, para que a gente tenha uma noção do volume de como está, e aí a gente faz essa rodada e depois faz os encaminhamentos finais. Sandra, primeiro contigo. Tá sem som, Sandra. Voltou? Agora sim. Legal, Fábio. Desde quando entrou a pandemia, a Caixa fez um esforço muito grande de que o crédito chegasse até as pessoas, as empresas, né? A gente já atendeu desde o início da pandemia, vamos voltar aí no tempo, março, abril, maio, 90 dias, né? Nós fizemos crédito para mais de 600 empresas aqui no estado, né? A parceria do Sebrae, que a gente começou há algum tempo agora, já temos aí semanas, né? Algumas semanas, a cada dia nós vamos contratando várias operações. A última parcial que eu tinha pego já tinham sido mais de 160 empresas atendidas, né, 150, 160 empresas, e muitas em análise. É importante frisar que o período de março e abril foi o período em que todo o time da Caixa estava muito envolvido com o auxílio emergencial, né? E aí, inclusive, a equipe nossa PJ. Desde maio para cá, o time PJ já está muito mais focado nas operações de crédito. Então, a gente está com um retorno muito mais rápido para as operações, dando vazão aos pedidos, que são milhares, e a gente vai atender e vai dar retorno para todos os pedidos que foram feitos. Tá? Então, a gente está fazendo crédito, tanto com o Sebrae, quanto as linhas da Caixa, atendendo empresas, pessoa física, mas no caso dos microempreendedores, o balanço é bem positivo. A gente já aplicou milhões aí, a gente não tem um número ainda específico do estado, nós estamos fazendo controle em âmbito nacional por enquanto, né? Assim que a gente tiver, a gente vai estar divulgando para vocês. Mas o que eu quero deixar de mensagem aqui para quem está na live, para quem está no grupo, é que a gente vai dar o retorno, faça o seu pedido pelo site, você vai receber o contato de um gerente da Caixa e a gente vai procurar lhe atender da melhor maneira possível. Via o crédito do Sebrae, que é um recurso numa taxa de juro muito competitiva, muito boa,
e via todos os outros serviços e produtos da Caixa para o nosso cliente, para você que não é cliente e pode vir a se tornar cliente fazendo o seu pedido pelo site. Ok. Diogo, contigo. E aproveitando uma última questão aqui também, que a Sheila coloca, se existe algum crédito para o agricultor familiar, se tem alguma linha específica para ele. Tá, em relação ao valor aplicado, né, desde o dia 16 de março, né, até hoje, estou com um sistema aqui, informa que dos 183 milhões de janeiro para cá, 102 milhões foi justamente nesse intervalo, né, de 16 de março até hoje, em torno de 102 milhões. Então, assim, a gente percebe, né, como foi dito no início da apresentação, que muito dessa participação justamente empreendedores, né, que mais por necessidade do que mesmo, né, por oportunidade, vamos dizer assim, né, porque nós tivemos mais de 7 mil clientes novos, desses 7 mil de janeiro para cá, 5 mil e pouco foi justamente depois dessa crise, né, então a gente, de fato, parceiro, né, dos empreendedores, acreditando no potencial, e a gente sempre vai em busca de quebrando alguns paradigmas e melhorando ainda mais o desenvolvimento aqui do Estado, né? Em relação à agricultura, eu não sou a pessoa, assim, vamos dizer assim, especialista nisso, tá? Mas eu já fui gerente há 3 anos da área rural, que a gente passa esses 3 anos sem ver normativos. Mas, assim, a agricultura familiar, por si só, ele já tem um subsídio diferenciado de toda a esteira da instituição do BNB, tá? Como a gente pode ver, o PRONAF, né, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, ele já tem, para quem está num semiárido, uma bonificação de 40%, né, no pagamento antes do prazo. Então, hoje, o produtor rural que queira pleitear um empréstimo com o banco, um financiamento com o banco, se ele está no semiárido, ele tem até 40% de bonificação. Fora do semiárido, ele tem 25% de bônus. Então, já é uma linha já emergencial desde a sua criação, né, que é o PRONAF, né? Seja o PRONAF B, que é aquele que tem uma renda mais baixa, como o PRONAF comum, que a gente chama, que são agricultores de médio e grande porte. Ok. Bom, gente, nós vencemos então aqui os questionamentos que foram enviados para a gente, tá? E já encaminhando agora para a finalização, para o nosso encerramento, queria, em nome do Sebrae, agradecer muitíssimo, tá, ao Sidney, ao Diogo, do Banco Nordeste, e ao Sander, da Caixa Econômica Federal, a disponibilidade de vocês de virem aqui investir esse tempo conosco, né, junto aos nossos empresários, né, o público que está aqui participando da nossa live, tá, e dizer desse esforço que tem sido grande de todo mundo, né, tanto dos empresários que estão passando por essas dificuldades, quanto do sistema financeiro, do sistema bancário, em criar essas operações e de disponibilizar esses canais junto com o Sebrae, né, passando essas informações. Então, assim, abro para vocês, para as últimas palavras finais de vocês. De nossa parte, é agradecer muitíssimo, tá? O Sebrae está aqui nesse esforço para levar cada vez mais informações para os empresários, e não só informações, né? Informações com serviços de consultoria, de acompanhamento desse crédito, para que cada vez mais a gente possa mudar um pouco a cultura que a gente ainda tem, né, de aversão ao crédito. Vocês devem sentir isso por dentro dos bancos, né? Não é tão trivial para um empresário, principalmente para o MEI, né, o microempreendedor individual, buscar uma agência, se disponibilizar, arriscar ao seu CPF, os seus bens, enfim, para ter um crédito produtivo e investir na sua empresa. Então, para isso, a gente está também aqui investindo muito tempo e muita criatividade para dar essa assessoria, para tornar isso menos, vamos dizer assim, menos difícil, né? Com mais informação, a gente possa diminuir esses custos de transação. Então, passo a palavra para vocês aí, Diogo, Sidney, o Sander, tá, para vocês se despedirem, e fica o nosso agradecimento aqui e a parceria que vai cada vez mais se fortalecer. Obrigado a todos. Passo aí a palavra para vocês, Diogo e Sander. Se me permite, né, a gente sempre nas conferências que a gente faz
com as equipes, até mesmo com os clientes, a gente sempre toca no assunto, né, que o bom marinheiro, ele só é formado realmente com fortes tempestades, né? Então, a gente está num cenário onde, de fato, a gente vai sair dessa muito mais forte, né? A gente vai ter uma expertise maior agora em relação a isso. O Banco Nordeste, assim como a Caixa, está se reinventando, né, para a gente buscar o melhor, né, para o funcionário e para o cliente, para a população em geral. Então, é uma situação única no mundo, né? Eu tenho 36 anos e ouço do meu pai, ouço do meu avô, que é uma situação que ninguém viveu. Então, a gente está aprendendo a cada dia como se comportar, como agir, mas a gente, como nós trabalhamos em instituições públicas, né, a gente tem um cuidado muito grande, principalmente eu, que sou alagoano, estou aqui na região, de desenvolver ainda mais o empreendedor local, né, a gente incentivar ainda mais a compra, os insumos. Aqui na minha casa hoje, eu prefiro comprar, né, ao mercadinho aqui do lado, ao bairro aqui do lado, para exatamente a gente estimular, reforçar ainda mais o comércio local, porque se cada um da gente fizer isso, o impacto vai minimizar ainda mais. Então, assim, eu queria deixar um forte abraço para todos. O Banco Nordeste, no setor do Crédito Amigo, mais uma vez, conta com o apoio do Sebrae. A gente agradece toda essa parceria aí, um forte abraço e vamos sair dessa. E se cuidem, né? Se cuidem que isso tudo vai passar e a gente vai fazer uma live só lembrando disso tudo que a gente passou e como a gente melhorou enquanto pessoa e como um profissional. Forte abraço. Obrigado, Diogo. Sidney, a gente queria lhe ouvir aqui nos suas palavras finais aqui para esse momento. Ouvindo? O Sidney saiu. Está sem imagem, Sidney. Ouvindo? Só a voz. Agora sim. Ouvindo? Estamos ouvindo, Sidney. Não estou ouvindo vocês. Só não a imagem, Sidney. Pronto. Bom, enquanto o Sidney se organiza lá, cara, na câmera, eu vou me despedindo aqui também. Eu quero agradecer. Bom, vocês estão conseguindo Conseguiu aí, Sidney? me ouvir, né? Alô, Sidney, estamos sem a sua imagem. Agora sim, você pode falar para a gente ver se está com imagem e som? Bom, então, Sandra. Não, legal. Eu queria agradecer a oportunidade aí, Fábio, do Sebrae e de estar aqui criando esse fórum para a gente passar as operações de crédito, tirar dúvida do pessoal. Então, obrigado pela parceria. O Sebrae é um parceiro da Caixa de longa data, um parceiro fundamental, um parceiro da sociedade, dos empresários, dos microempresários. Então, é um prazer estar aqui. Vamos estar sempre à disposição. Agradecer aí ao Diogo e o Fábio e o Sidney também, do Banco do Nordeste. Dizer para todo mundo que a Caixa está à disposição e, como a gente diz agora, né, a Caixa está com você, a Caixa está com a sua empresa, a Caixa está com todos os brasileiros nessa pandemia para fazer o melhor para a nossa sociedade. Cada um dos empregados da Caixa que está indo trabalhar hoje está indo para dar o seu melhor, para amenizar e melhorar a vida de cada brasileiro e de cada empresário. E a gente está fazendo isso com muito orgulho aqui no Estado, trabalhando aos sábados, trabalhando das 8 da manhã às 7 horas da noite, porque essa é a nossa missão, e a gente sabe que isso vai passar, e depois vai ficar o legado e as pessoas, e a gente vai estar num momento muito melhor do nosso país e da nossa cidade, do nosso estado. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição, qualquer dúvida, Caixa com sua empresa no site, lá você tira informações e pode fazer o seu pedido de crédito. Ok, Sandra, obrigado. Sidney, passo para você. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tranquilo. Pronto. Tá com algum problema na imagem, tá congelado aqui, não tá... Bom, Não, mas... Bom, agradecer ao Sebrae pela parceria. É uma parceria realmente agregadora, que fortalece ainda mais a atuação do banco, né?
O Banco do Nordeste tem como missão de ser o banco da micro e pequena empresa e ser o banco de desenvolvimento da região Nordeste. Então, essa parceria, ela realmente tem gerado e continuará gerando bons frutos, e a gente tem certeza que isso permitirá que cheguemos ao maior número possível de beneficiários com esses créditos que o banco tem para oferecer. Tá? O banco ele é realmente um promotor de desenvolvimento regional e ele não pode perder de vista, e não perderá, jamais perderá, de que o foco tem que ser prioritariamente o micro e pequeno empreendedor. Tá? Seja ele rural, seja ele urbano, mas o micro e pequeno é que realmente precisa muito, muito mais da ajuda do governo federal, e essa ajuda ela realmente chega através do Banco do Nordeste para que eles possam ser sustentados. Tá? Então, contem conosco, continue contando conosco no Banco do Nordeste. A tendência é realmente que nós ampliemos nossa atuação e que aportemos ainda mais recursos na economia local. O estado de Alagoas ele tem muito a crescer e a gente quer fazer parte desse crescimento. E como disse o Sander, e a gente tem sim muito a realizar ainda nesse estado. Contem conosco, estamos à disposição, procurem nossas agências, procurem os postos de atendimento do Crédito Amigo e todos vocês. Tá bom, gente. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. Tá? A gente se despede por... Até a próxima. Um abraço também. Valeu, pessoal.